Nessa aula nós vamos falar de transporte de gases no sangue. Para começar então, uma visão geral daquilo que a gente vai abordar. Lembrem-se que as vias aéreas vão conduzir o ar até os pulmões. A mecânica ventilatória garante com que a expansão da caixa torácica expanda os pulmões, diminuindo a pressão no interior dos pulmões, o que faz com que o ar entre. Esse ar vai chegar até os alvéolos. O sangue que chega aqui nos alvéolos pulmonares é um sangue venoso. E o alvéolo pulmonar apresenta uma parede bem fina, uma estrutura bem fina ali, revestida por vasos sanguíneos, é o tecido mais vascularizado do corpo. Aqui vai acontecer então a troca gasosa, a hematose, e o oxigênio que está presente nos alvéolos passa para o sangue, assim como o gás carbônico do sangue venoso passa para os alvéolos. Esse gás carbônico vai ser eliminado na expiração e o sangue agora arterial, rico em oxigênio, volta para o coração. O esquema abaixo mostra a mesma coisa. O lado direito do coração trabalha com sangue venoso, o lado esquerdo, sangue arterial. O coração vai mandar através das artérias pulmonares um sangue venoso. Dá uma olhada no sangue venoso. Uma PO2, lembra? Quando a gente fala de gás, a gente não fala de concentração do gás, a gente fala de pressão parcial do gás. A PO2, a pressão de O2 no sangue venoso é 40 mm de Hg. E a PCO2 é 45, 46. Esse sangue chega venoso, enquanto que na inspiração o alvéolo captou uma mistura de gases que, de forma geral, tem uma PO2 de 105 e uma PCO2 de 40. Logo, a PO2 é maior no alvéolo do que no sangue. O oxigênio vai passar por difusão simples, que é a hematose, do alvéolo para o sangue, e o gás carbônico vai de onde tem mais, 46, para o alvéolo. Logo, esse sangue ficou mais rico em oxigênio e perdeu o gás carbônico, o sangue arterial. Volta para o lado esquerdo do coração, que joga esse sangue para a circulação sistêmica. Chegando nos tecidos, os tecidos são consumidores de O2 e produtores de CO2. Dá uma olhada. A PO2 é 40, esse valor é variável, nos interessa olhar para as diferenças, e a PCO2 46. O sangue chega com uma PO2 de 100, a PO2 aqui é 40, o oxigênio passa do sangue para os tecidos. O gás carbônico tem uma PO2 45, 46, no sangue arterial é só 40, o gás carbônico passa então das células dos tecidos para o sangue. O sangue volta a se tornar venoso. Então volta para o lado direito do coração e o ciclo se reinicia. Qual que é o detalhe? Acontece que eu preciso transportar gases pelo sangue. E quem leva o sangue dos pulmões para o coração, do coração para os tecidos e assim por diante? É justamente o sangue quem leva os gases. Ocorre que os gases têm uma baixa solubilidade em água. Lembra que é por conta disso, se o gás não é solúvel em água, ele é lipossolúvel. Então, para ele é fácil atravessar a membrana biológica, bicamada de lipídio. Legal, por isso que eu tenho a hematose como um processo de difusão simples. Mas agora, como é que o gás vai ser transportado no sangue se o sangue é basicamente plasma, que é um meio líquido, um meio aquoso? Então, os gases têm uma baixa solubilidade no meio líquido. A gente sabe isso observando, quando a gente coloca refrigerante num copo, abre uma garrafa, formam-se várias bolhas de gás, o gás está tentando fugir do líquido. Se eu abrir a garrafa de refrigerante e deixar, ela fica sem gás. O gás não gosta de se misturar no meio aquoso. Os gases, então, têm baixa solubilidade em água. Mas isso é um grande problema para o oxigênio. O gás carbônico é 40 vezes mais solúvel em água que o oxigênio. O oxigênio é muito pouco solúvel em água. Então a natureza teve que inventar o que nós chamamos de pigmentos respiratórios. Moléculas que carregam os gases, o oxigênio, principalmente no meio líquido. Essa molécula nos seres humanos é a molécula de hemoglobina. Então aqui, só para novamente repetir o que já foi dito, um ar rico em oxigênio e pobre em gás carbônico, um sangue venoso, pobre em oxigênio, rico em gás carbônico. O oxigênio passa daqui onde tem mais para cá, o gás carbônico do sangue para cá, troca gasosa e hematose, o sangue ficou oxigenado. No final da história, dá uma olhada, fica em equilíbrio, porque a difusão, como a hematose, tende a um equilíbrio químico. O gráfico mostra a mesma coisa, o sangue
chega venoso com uma baixa PO2. Então, a troca gasosa, oxigênio no sangue. É isso que está mostrando aqui no gráfico. Mesma coisa que mostrou na imagem. Onde está a hemoglobina no nosso corpo? Dentro dos glóbulos vermelhos do sangue, dentro das hemácias, também conhecidas como eritrócitos. A hemoglobina está aqui dentro. E o que é hemoglobina? A hemoglobina é uma proteína mista, digamos assim. Ela é formada por 4 proteínas menores e tem alguma coisa a mais ali junto com essa proteína. Uma hemoglobina, na verdade, é formada por 4 dessas unidades aqui, está vendo? Ó, em azul uma, em marrom, em pink, em verde. Cada uma dessas é uma globina. Então, uma hemoglobina é formada por 4 proteínas, que são 4 globinas. Sendo que cada globina, dá uma olhada, está associada a uma estrutura chamada grupo M ou grupo hemo. Desculpe. Então, uma hemoglobina são 4 globinas, cada uma delas com um grupo M associado. Esse grupo M, eu vou mostrar daqui a pouco, é um composto nitrogenado não proteico. Na verdade, é uma porfirina, uma metaloporfirina, porque o grupo M contém um metal, que é o ferro. Importante, o nosso corpo produz vários tipos de globinas. Logo, eu posso ter diferentes tipos de hemoglobina. Em diferentes etapas do nosso desenvolvimento, quando somos embriões, fetos, adultos ou crianças, o nosso corpo apresenta um tipo diferente de hemoglobina. O que diferencia um tipo do outro? O tipo de globina presente na molécula. A hemoglobina do adulto é uma hemoglobina chamada hemoglobina A2. 98% da nossa hemoglobina é hemoglobina A2. O que é uma hemoglobina A2? Ela apresenta 2 globinas tipo alfa e 2 globinas tipo beta. Tudo bem? Não é o foco, mas é para você saber a respeito. Muito bem, vamos olhar agora para o grupo M. O grupo M ele tem essa cara, olha só. É um composto nitrogenado, não é proteico, tem ferro na sua molécula. O que é importante? O oxigênio vai ser transportado pela hemoglobina. E como que ele é carregado pela hemoglobina? Ele liga, por um lado dando uma mãozinha para o ferro do grupo M, e por um lado dando uma mãozinha para o aminoácido da globina. Então a importância do ferro da hemoglobina, do ferro do grupo M, é justamente porque ele é fundamental para o transporte de oxigênio. Se o oxigênio dá uma mãozinha para o ferro, outra mãozinha para o aminoácido, então cabem 1, 2, 3, 4 oxigênios por molécula de hemoglobina. Uma hemoglobina pode carregar até 4 moléculas de oxigênio. Muito bem. Esse esquema mostra isso para a gente, né? Eu tenho uma hemoglobina aqui, subentende-se nesse esquema 4 globinas, cada uma com seu grupo M, 4 moléculas de oxigênio. O que vai acontecer? Cada molécula de oxigênio vai se ligar numa grupo M mais globina. Então uma molécula de oxigênio pode levar até uma molécula de hemoglobina pode levar até 4 moléculas de oxigênio. Quando a hemoglobina está carregando oxigênio, a gente fala que ela está na forma oxihemoglobina. Quando ela está assim, ó, desoxigenada, sem oxigênio, a gente fala que ela é uma deoxihemoglobina. Então nós temos oxihemoglobina, deoxihemoglobina. Importante. Mesmo que a hemoglobina estiver levando 1, 2 ou 3 oxigênios, ou 4, ela é chamada de oxihemoglobina. Desculpe. Então uma oxihemoglobina é uma hemoglobina carregando 1, 2, 3 ou 4 oxigênios. Quando a hemoglobina está carregando 4, ela está lotada, ou a gente vai dizer que ela está saturada. E existe um dado muito importante que é o percentual de saturação da hemoglobina no sangue. Então eu vou dizer assim, o sangue tem uma saturação de 95%. O que isso significa? Que 95% das hemoglobinas presentes no sangue estão na forma oxihemoglobina carregando 4 oxigênios. Então a saturação da hemoglobina me diz o percentual de hemoglobinas saturadas com oxigênio. Se a saturação da hemoglobina é 95%, os outros 5%, o que está acontecendo com eles? Eles são deoxihemoglobina? Não, eles podem ser oxihemoglobina levando 1, 2 ou 3 oxigênios, ou ainda pode ser deoxihemoglobina também. Então a saturação da hemoglobina é um fator fundamental. Por exemplo, o sangue arterial ele tem uma saturação de hemoglobina alta.
a saturação de hemoglobina do sangue venoso é um pouco mais baixa. Mas mesmo no sangue venoso, tem hemoglobina carregando oxigênio, mas não numa saturação tão elevada quanto no sangue arterial. Logo, quando eu tampo a respiração, como é que o sangue consegue passar várias vezes no tecido se eu não estou respirando? De onde vem o oxigênio que está alimentando aquele tecido? Porque a hemoglobina também funciona como um depósito de oxigênio. Uma oxihemoglobina saturada vai lá e solta um oxigênio no tecido, dependendo de algumas condições que eu vou explicar daqui a pouco. Daqui a pouco dá outra volta, se eu estou com a respiração presa, não tem problema, ela volta e libera mais um oxigênio. Então, a hemoglobina, além de transportar, também é um depósito de oxigênio para o sangue. Tá certo? Muito bem. Agora dá uma olhada aqui. Eu estou mostrando uma equação cujo equilíbrio vai para lá e para cá, né? Uma equação reversível. Esquece esse H+ aqui. Tá certo? O que a equação mostra? Isso aqui é oxihemoglobina. Se a oxihemoglobina ganha hidrogênio, ela vira deoxihemoglobina e solta o oxigênio. Da mesma forma, como eu tinha mostrado antes, se a deoxihemoglobina ganha oxigênio, ela vira oxi, não vira? Só que ela libera um hidrogênio. Então é como se deoxi ganhou oxigênio, virou oxi e largou um hidrogênio. Oxi ganhou hidrogênio, virou deoxi e largou o oxigênio. Quando o oxigênio entra, o hidrogênio sai. Quando o hidrogênio entra, o oxigênio sai. Tudo bem? Perfeito. Importante. Quando que a oxihemoglobina vira hemoglobina? Desculpa. Quando que a deoxihemoglobina liga o oxigênio e vira oxi? Nos pulmões, quando há hematose. Quando que a oxi larga o oxigênio? Nos tecidos. Só que agora pensa, a hemoglobina precisa ter afinidade pelo oxigênio para segurar ele. Mas não adianta nada ela agarrar o oxigênio e quando chegar no tecido não largar, senão ela não seria funcional. Então algumas condições do tecido devem fazer com que a hemoglobina largue o oxigênio no tecido. A gente vai ver que isso é verdade. Então existem alguns fatores que diminuem a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Isso mesmo. Isso permite com que a oxihemoglobina largue o oxigênio quando necessário.